Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma doença crônica, silenciosa e subdiagnosticada na maioria das vezes. Essa doença é o diabetes. Eu sou o Dr. Miguel Eduardo, cirurgião vascular e angiologista. A Sociedade Brasileira de Diabetes, de acordo com a idade, divide a doença em tipo 1, é aquela doença que acomete jovens e crianças, e a do tipo 2, é a doença que acomete adultos, de um modo geral, acima dos 40 anos. Definimos um paciente como diabético aquele que tem níveis elevados e persistentes de glicose no sangue. E qual é a causa para isso? Normalmente é uma deficiência na produção do hormônio insulina pelo pâncreas. Nos diabéticos tipo 1, o pâncreas não produz nenhuma insulina, então o tratamento é à base de insulina mesmo. Já no paciente tipo 2, os mais idosos, o pâncreas produz insulina, mas essa insulina é incapaz de fazer com que a glicose presente no sangue seja utilizada pelas células. Sendo uma doença crônica e inflamatória, é muito comum encontrarmos o diabetes associado à hipertensão arterial e a alterações do colesterol e até à obesidade. Por isso, é importante o diagnóstico dessa doença. O grande problema é que essa doença acomete vários órgãos, como no caso, por exemplo, do olho, há uma perda da visão, uma perda da função dos rins, uma perda da circulação e mesmo uma alteração dos nervos, levando a uma insensibilidade periférica. Qual a melhor maneira, então, de diagnosticar a doença? Vocês sabem se são pré-diabéticos ou se são diabéticos? É através da glicemia de jejum, um exame laboratorial solicitado pelo seu médico, que vai mostrar se vocês estão na faixa da normalidade, na faixa do pré-diabetes ou do diabetes propriamente dito. Vários estudos mostram que o pré-diabético pode se tornar um diabético em 5 a 10 anos. Por isso é muito importante se conscientizar de que fase da doença vocês estão. Um bom tratamento, um bom acompanhamento médico nesta fase do pré-diabético vai impedir uma evolução dessa doença e, consequentemente, os sintomas da doença não irão aparecer. Vou apresentar aqui alguns dados estatísticos muito interessantes e importantes para uma boa conscientização sobre a doença diabética. A idade acima dos 50 anos é onde a doença diabética começa a ter a sua maior prevalência. Portanto, tenham a disciplina e a consciência de se fazerem um exame de glicemia pelo menos uma vez anual. Um outro dado estatístico muito espantoso é que está previsto para o ano de 2040 que cerca de 650 milhões de pessoas no mundo vão ter a doença diabética. Como vocês estão vendo, o país ocupa a 4ª posição mundial em número de pacientes diabéticos. E dentro de uma população algo em torno de 200 milhões de habitantes, 14 milhões são diabéticos efetivos, ou seja, em torno de 7% da nossa população. Entretanto, desses 14 milhões, apenas 50% sabem que são efetivamente diabéticos. As pesquisas mostram ainda que cerca de 80% da nossa população é sedentária. Um grande número também são tabagistas, apesar de toda a campanha anti-tabagismo, e também a obesidade acompanha uma grande parcela da nossa população. Então, estes fatores de risco, assim como nós chamamos, também contribuem muito para a piora da doença diabética. Então, eu digo para vocês que pequenos passos, pequenas atitudes podem fazer muita diferença na qualidade de vida e na sua saúde. Se são pessoas normais ou não diabéticos, sugere-se um controle anual da sua glicemia quando acima dos 40 anos de idade. Se são sabidamente na faixa do pré-diabetes, mantenha um controle rígido da sua glicose e que pode ser feito isso através de tratamento com medicamento e uma boa dieta. E se são efetivamente diabéticos, aí sim um controle médico mais intenso, mais rigoroso é muito importante. Finalizando então, gente, mais este nosso contato,
Espero que vocês tenham gostado dessas informações sobre a doença diabética. Não se esqueçam de se inscrever e compartilhar este vídeo. Muito obrigado e até a próxima.